Oi, oi, boa tarde. Sejam bem-vindos. Acabamos de trocar de Instagram, vamos fazer no meu e o Anandes vai solicitar aqui a participação. Aí a Muito gente deu. Nossa, eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que é agora muita você coisa. está sempre se vendo, né? Tá, somos É dois isso aqui. aí. Os dois estão se vendo aqui. Eu só vou fazer uma chamada aqui no Face aqui com as pessoas, porque eu vou fazer isso simultaneamente. Pessoal aqui do Face, eu estou aqui numa live com a Paula. Então, nós vamos falar hoje sobre detox. Desintoxicação Isso aí, desintoxicar. do corpo e da mente. De corpo e da mente. São as duas coisas. A gente fala de detox tanto. Mas a gente pode falar de detox daqui da cabeça também. Nós vamos falar sobre as duas coisas. As duas coisas. Desintoxicar. Eu acho que isso foi um assunto que surgiu para mim esses dias, tá? Me surgiu, acho que ontem a gente eu estava pensando sobre isso. Sobre a necessidade de a gente fazer esse processo de desintoxicar. E aí a gente vai Isso. juntar eu e a Paula. Isso. Quem é o Anandes? Se apresenta, Anandes, por favor. Isso. Eu sou, eu sou uma, eu chamo muito para as pessoas, eu sou consultor, eu sou mentor, eu sou constelador. Então, eu trabalho com desenvolvimento das pessoas e nesse meu trabalho de desenvolvimento das pessoas, eu gosto e eu chamo muita atenção para isso, para o cuidado com o corpo. Eu chamo muita atenção isso porque o corpo é a nossa ferramenta, é o que a gente tem para a gente realizar tudo que a gente quiser. Então, eu chamo muita atenção para isso, para as pessoas que fazem trabalho comigo. Eu chamo atenção para isso. Eu falo, gente, vocês precisam, sim, fazer um cuidado do corpo. Fazer exercícios, cuidar da alimentação, para a gente poder ter energia. Eu posso ter melhores projetos da vida se eu não tenho energia para colocar em prática. E aí eu fico parado. Então, tipo assim, eu gosto muito, já tanto é que eu e a Paula, a gente está nesse processo de fazer lives disso aqui para trazer esses dois olhares. Eu falo da cabeça, dos planos da mente, e a Paula fala sobre o corpo, que a gente tem que cuidar desse Muito corpo. bom. Vamos lá, Paula. Então vamos lá. E eu sou Paula Albuquerque, sou personal trainer, especialista em fisiologia do exercício, sou mentora em mudança, trabalho com foco em saúde. E a gente está exatamente nesse processo de juntar, porque não adianta você separar corpo e mente, é uma coisa só. A gente tem que ter essa conexão para que a gente consiga realizar qualquer coisa na vida. Seja qual for ela, qual for os nossos sonhos, nossos objetivos, a gente precisa ter equilíbrio, tanto no corpo como na mente. Oi, Rosana, seja bem-vinda. Regina, seja bem-vinda. E hoje nós estamos aqui para falar sobre desintoxicação. Gente, desintoxicação, o que que é isso? Mas a gente intoxica o tempo todo. Basta a Isso. gente respirar, né? Basta a gente respirar. Estamos respirando, é uma poluiçãozinha aqui, é uma poeira aqui, uma coisa ali, nós estamos intoxicando. A gente tem agrotóxicos, né, nos alimentos, mesmo que seja, fala assim, vou comer comida de verdade, vou para o sacolão comer. Mas infelizmente a gente tem os pesticidas que utilizam para controle da lavoura que acabam fazendo mal para a gente. Então tem toxina no organismo? Tem. Quando eu como alguma coisa de supermercado, que são não alimentos, mas produtos alimentícios, eu estou intoxicando também o meu corpo. O que mais? Estresse. Estresse é o maior intoxicador que existe. E quem hoje em dia não passa por estresse? Fala para mim. E Isso nesse aí. momento que nós estamos vivendo, né? Certo? Como é que é? Então, E hoje a a gente gente vai fica. falar sobre formas de você desintoxicar, de você intoxicar menos e também de você eliminar essas toxinas do organismo, através de exercícios físicos e através de exercícios mentais, né, Anani? Sim. Nessa questão mesmo dos exercícios físicos, ele é um excelente processo de desintoxicar.
Ele é um excelente exercício, uma excelente ferramenta para a gente poder desintoxicar. Eu trago isso aqui um pouquinho, Paula, sobre essa ideia, tipo assim, imagina você fez uma atividade física, você fez uma caminhada, e se você suou, você Uhum. sentiu o corpo soltando, o corpo realmente suando, o corpo Suor. realmente suor, transpirando. Isso é algo que eu acho que, por exemplo, é uma excelente forma para desintoxicar. É isso. Sim, sim. A pele é um dos órgãos maiores que a gente tem no nosso corpo, né? Então, assim, a transpiração é a forma que você tem de eliminar essas toxinas. Tem muita gente que fala assim, ah, eu detesto suar. Gente, mas suar é uma coisa natural, é do corpo, isso é maravilhoso. Se você não elimina suor, você guarda muitas toxinas dentro de você, dentro do seu corpo. E isso, a médio e longo prazo, você pode ter problemas de saúde por conta desse simples ato. Porque tem aquela coisa, né? Ai, não deixa, não fica com pizza embaixo do braço. Gente, transpirar na axila é a coisa mais natural que existe. Então é muito importante a gente mudar esse conceito, olhar por uma outra ótica, né? Quando eu transpiro, quando eu suo, eu estou eliminando toxina do meu corpo. Isso é saudável, isso é natural. Automaticamente o nosso corpo, ele é feito para isso. Ele é programado para eliminar as toxinas. Aí a gente começa a usar o quê? Antitranspirante para não suar, para deixar as toxinas lá dentro, né? Então, assim, repensem muito naquilo que você faz no dia a dia, que parece uma coisa inocente, mas que você faz porque todo mundo faz, porque é normal fazer. É normal fazer, mas assim, é normal você também ter problemas por conta disso? Lógico que não. Então, deixa de ser normal, deixa de ser uma coisa natural. Você tem que pensar sempre no benefício que você tem com aquela ação. Certo. A mesma coisa quando a gente fala dos sintomas, né, que a intoxicação ela pode nos trazer quando a gente está intoxicado, que é fadiga, que mais? Mal-estar, tanta Mal-estar. coisa. A gente tem tantos sintomas que são decorrentes dessa falta de eliminar essas toxinas que a gente nem percebe. E são coisas simples que estão tão ao nosso alcance. E é por isso mesmo que nós estamos aqui hoje, né, Nancy? Para falar sobre formas de você desintoxicar o seu organismo. Certo. Desintoxicar o seu corpo, desintoxicar a sua mente também. Perfeito, perfeito. Respondi? É isso aí. Eu também, tipo assim, eu tava até vendo isso aqui. A gente pode também se intoxicar com as emoções, tá? Emoções. As nossas emoções. Eu posso citar algumas dessas emoções que a gente intoxica quando a gente fica irritada. A irritação diária. A gente começa a se intoxicar também com as mágoas. A gente começa a se intoxicar também com as tristezas, as culpas. Na realidade, tristeza não tanto, mas é muito mais pela culpa que a gente começa a se intoxicar. E a gente começa a reclamar mais. Então, tipo assim, isso é um processo e a gente pode trabalhar essas questões de uma forma mais equilibrada. Por exemplo, eu tava vendo, no domingo eu estava vendo uma live de uma pessoa que trabalha com ele, um psicanalista. Ele fez uma apresentação belíssima sobre as emoções. E tipo assim, eu achei muito interessante, tanto é que, por exemplo, eu teve uma pessoa que eu atendi por Zoom, e nós falamos justamente sobre aquilo lá. E ele fala muito dessa questão das pessoas, e eu acho que a gente está enfrentando isso aqui um pouquinho, quando a gente está convivendo com as pessoas. Ele trouxe uma ideia muito interessante quando a gente está convivendo entre os familiares dentro de casa. A gente tem um processo que a gente começa a reagir às nossas emoções em cima dessas pessoas dentro das nossas casas. E ele trouxe muito essa ideia desse processo. Então, ele trouxe uma ideia, tipo assim, dentro de nós temos o Augusto Cury chamava muito a atenção a isso, a gente chama daquele killer instinct. A gente tem aquele instinto assassino dentro de nós, que, tipo assim, a gente tem reagindo toda hora, a gente está buscando, a gente está reagindo todo tempo, uma pessoa está falando uma coisa que você não gostou e você começa a atacar o tempo todo, você começa realmente a reagir
e colocar toda a sua fúria em cima dessa pessoa. Ao mesmo tempo, isso é uma reação extremamente, tipo assim, você está o tempo inteiro se defendendo. Tem um outro lado que ele traz aquela reação de extrema, que ele fala de anjo. Você vai fazer tudo que a outra pessoa está falando. Então, tipo assim, no uma, você está se defendendo o tempo todo, e que você está sobressaindo o seu ego, tá? E aí no outro, você está trabalhando, você está se anulando, porque você vai agradar tudo ao mesmo tempo. Você fica ou se defendendo, ou você fica se anulando e entra nesse processo. E ele fala dos dois movimentos que você pode fazer. Você começa a negociar. Porque aí, tipo assim, imagina por você, ele deu um exemplo, ele falava, por exemplo, se você, por exemplo, está assistindo o seu jogo de futebol, aí chega a sua esposa e fala para você, bem, vamos lá no supermercado comprar as coisas? E aí, o que na primeira que você vai fazer? Quando você entra naquela primeira posição, tipo assim, de você entrar se defendendo, falar, eu fazer compra, você é louco, eu não gosto de fazer isso, ele começa a se defender. Ao mesmo tempo que ele entra no segundo ponto mesmo, que ele se torna um anjo, ele vai falar, não vamos. Ele para de assistir o jogo, ele vai assistir. Então ele tá isso. E quando ele chega na terceira posição, é de negociar. Fala assim, precisa ir agora? Não, eu não preciso ir agora. Me dá mais uma meia hora que está terminando o jogo, a gente pode ir? Aí ele negociou. Mas aí ele trouxe um outro elemento. Tem momentos que você não tem como negociar. Ela vai falar, não, tem que ser agora, porque daqui a pouco vai fechar, a gente tem que fazer isso, não vai dar tempo. O que você faz? Você começa a renunciar. Ele usa o termo do renunciar. Mas por que você renuncia? Você renuncia porque você, pelo bem, daquele fala do grande objetivo seu, para assegurar a boa convivência, assegurar o nosso casamento, que eu amo essa mulher, que eu faço isso aqui, por ela, eu renuncio e eu vou fazer isso. E é o processo de que você começa a entender um pouquinho, de que você começa a trabalhar. Essa questão é a terceira etapa, é a última etapa que a gente fala, é que você começa a renunciar a algumas coisas em você, mas é uma decisão consciente sua. Você não está mais na defesa, você não está como se anulando, mas você, tipo assim, conscientemente você fala, não, por ela, eu preciso dela, ela é muito importante na minha vida, não, vamos fazer isso agora. E é um constante processo de negociação, constante processo de autorreflexão, sempre pensando em algo maior que você está. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque isso é importante. Então vamos fazer. Uma escolha consciente. É uma escolha consciente. E às vezes a gente Bem renuncia. isso. E aí a gente renuncia. Isso renúncia não é tipo assim, eu não estou me anulando, mas eu estou renunciando que, por exemplo, esse jogo de futebol é importante para mim? É. Mas, pelo bem de todos, da nação, que a gente usa essa expressão bastante, eu vou. Vamos lá, então vamos lá agora. Essas negociações são muito importantes porque a gente se intoxica menos. Tá? Eu não fico mais com raiva. Lembra que eu falei da raiva? Eu não fico no processo de minha anulação. Eu não fico com medo. Porque muitas vezes a pessoa que realmente faz tudo por outro, ele tem medo de perder. Nossa, deixa eu fazer lá agora porque eu não posso ficar sem. Exato. E aí ele começa a trabalhar isso, ele para de reclamar. E, segundo ponto, você tem um processo de menos culpa. Porque quem renuncia, ele não tem mais culpa. Porque lembra quando a gente, às vezes, a gente começa a brigar, eu não vou fazer. Logo em seguida, ele fica com culpa. Ele se intoxicou. Ele se intoxicou, ficou com raiva. Se renunciou, tipo assim, ele fez isso aqui, ele foi, tipo assim, cedeu, ele se sente anulado, fica com culpa. Quando ele começa a negociar, quando dá para negociar, você negocia. Mas às vezes não dá para negociar. Então, eu vou ter que abrir mão. Eu vou abrir mão, então renuncia e a gente faz isso. Isso é um processo de É não ficar ruminando, né? Eu decidi, eu vou lá e faço isso. Mas ter a consciência de que a escolha foi sua. Você sair do papel de vítima.
Eu não sou vítima disso. Fui eu que escolhi fazer isso. Eu E que quando a gente escolhi. se torna coitadinho, a gente passa por cima, muitas vezes, daquilo que a gente quer fazer. E não existe vítima. Existe Não escolhas. existe. Eu escolho e ponto final. E aí, pode falar. Pode falar. Você Não, queria pode falar. falar. Eu ia continuar dando ênfase na questão do tecido adiposo, né? Que eu encontro muito isso quando as pessoas me procuram para emagrecimento. Eu vejo assim, Aí, muitas pessoas se colocando nessa condição de vítima. E, na certo. verdade, ela realmente está totalmente intoxicada. Ela está intoxicada de não estar presente na vida dela, de não assumir a responsabilidade de parar para pensar antes de comer e entender que ela está descontando as emoções na comida. Isso é muito comum. E aí ela Certo. fica só somatizando e se intoxicando cada vez mais. E Perfeito. aonde é que a gente acumula essa quantidade de toxinas? A maior parte você acumula no tecido adiposo. Então, a gordura, muita gente começa a emagrecer, é engraçado isso, né? Começa a emagrecer, começa a gripar, a ter algum problema de saúde, e aí cria-se, inclusive, uma crença em cima disso. Ah, eu não vou fazer nada para emagrecer, porque se eu fizer alguma coisa para emagrecer, eu vou adoecer, né? Por que que vai adoecer? Na verdade, a gente realmente tem toxinas no tecido adiposo. Quando você começa a eliminar peso, da onde que você está tirando a maior parte do seu substrato energético? Da sua gordura. E na sua gordura tem toxinas. Então, da onde que vem esse desequilíbrio fisiológico que aparece uma gripe ou alguma coisa assim? Aparece exatamente das toxinas que estão armazenadas lá dentro. Mas foi as suas escolhas de hoje para emagrecer que fizeram você adoecer? Não. O que fez você adoecer foi as suas escolhas que você fez lá atrás e você armazenou no seu corpo. Ah, então quer Perfeito. dizer que eu não posso entrar num processo de emagrecimento se não adoeço? Não é assim. Se você faz um emagrecimento cuidando daquilo que você vai fazer, da tua alimentação, comendo comida de verdade, você atenua, você diminui essa quantidade de toxinas que está sendo eliminada. E você ajuda com algumas técnicas, que é isso que nós vamos passar aqui hoje, né? Tem 5 Sim. dicas para você eliminar as toxinas do seu corpo para que ela não seja tão nociva assim na hora que você está eliminando. Mas é engraçado isso, né? Você vê como que envolve o processo de corpo fisiológico e ao mesmo tempo o emocional. As toxinas Perfeito. não podem ser olhadas simplesmente como algo externo. Existe algo interno. Sim. E se eu enxergo esse interno, aí eu entro num equilíbrio e começo a fazer essas escolhas conscientes, sem a vitimização, sem a coitadinha. Ai, porque eu sou assim, porque eu sofri isso, porque eu tenho um casamento infeliz, porque meus pais me maltrataram na infância, porque eu sofri abusos, enfim. Eu deixo de ser a criança vítima para ser um adulto atuante na própria vida. Porque a chamada é essa, né? Você está aqui, você está vivo, você está encarnado aqui, qual que é o objetivo seu? O seu objetivo é fazer escolhas para que você cresça, para que você aprenda, para que você colabore com o universo. E só um adulto pode fazer isso. Uma criança, ela não consegue, ela não dá conta disso. Ela vive na reclamação, reclamando, reclamando. E quanto mais a gente reclama, né, Nantes? A gente sabe o que Sim. acontece, né? Você sabe que, por exemplo, você falou uma coisa que eu queria trazer isso aqui junto com a questão da renúncia. Quando a pessoa toma uma decisão para fazer um processo de emagrecimento, tá? Ou tipo assim, de começar a cuidar do próprio corpo, nessa hora, qual que é a maior dificuldade? Porque às vezes essa pessoa decide fazer, vamos lá, eu vou começar um processo de começar a me alimentar melhor, tal. Ele aguenta 2 semanas. Na terceira semana, ela não aguentou. Porque nesse momento, eu acho que talvez a gente pode trazer. Decidiu. Ela decidiu falar, eu Ana, está falhando. não, Falhando. a minha internet está muito ruim aqui hoje. Hoje eu estou com Que coisa. porque aqui Não, então no fala assim, Facebook. ó, da parte do decidiu, que a parte do decidiu a Tá. gente Eu vou falar de não novo. viu. Eu vou falar de novo. Porque Decidiu?
Tá. No Facebook ele também parou. Eu vou voltar de novo. O que eu estou trazendo para as pessoas é a história seguinte. Quando você vai começar, eu trago esse olhar de renúncia. Quando você começa um processo de tipo assim, eu vou fazer um processo, eu vou fazer exercício, eu vou caminhar, eu vou fazer isso. E aí ele faz isso durante 2 semanas. 1 semana, 2 semanas está firme. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa decidiu fazer. Então ele está na decisão dele. Quando ele passou 2 semanas, porque ele é uma novidade, sei lá, ele tem alguma coisa que faz com que ele continua, ele vai começar a enfrentar as coisas que ele sabe, sei lá, as renúncias que ele tem que fazer. Quando eu estou com vontade de, tipo assim, não fazer, eu falo o seguinte, porque o que eu trago como olhar para renunciar? Eu olho para aquilo que eu preciso, que é importante para mim, e aí eu decido falar, não, deixa eu fazer isso aqui. Porque se eu realmente ceder, não, vou comer a meu exercício, eu não vou fazer exercício, eu vou realmente comer o meu chocolate, eu não renunciei. Eu cedi. Eu só fiquei numa decisão no começo, mas eu não renunciei. Eu não olhei para aquilo que eu estou querendo fazer isso. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter saúde. Eu quero, tipo assim, eu quero olhar para... Eu tenho que voltar sempre a olhar para aquilo que me ajuda bastante. Eu tenho que sempre olhar para isso. Porque aí eu tomo a minha decisão, falar, não, não vai fazer. Ah, eu vou comer esse chocolate? Não, deixa. Vai tomar água, vai comer uma fruta, vai fazer qualquer coisa, porque você precisa o tempo todo renunciar a algo para você continuar fazendo aquilo que você quer. Eu ensino as pessoas a sempre terem uma carta na manga daquilo que faz ela ficar feliz. Então, assim, quais são as coisas do dia a dia que eu faço que me ajudam a me sentir bem? Então, atualmente, uma das coisas que me faz me sentir muito bem é respirar. Então, eu paro um pouquinho e respiro. Ah, mas tem gente que não sente essa alegria, né, de respirar e se sentir bem. Porque isso é uma questão de treino. Isso não é assim, parei, respirei, já estou me sentindo bem. Demora um pouquinho para você sentir esse bem-estar. Mas tem algumas coisas que a gente faz em casa que dão prazer. Por exemplo, aguar as plantas, mexer na planta. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, que muita gente adora também, né? Mexer com as plantas. Pegar o cachorrinho, dar uma volta com o cachorrinho, brincar com o cachorrinho. Quem tem filho, sentar no chão e brincar e pegar no colo e dar risada, enfim. A gente tem que ter sempre uma lista de coisas, pequenas ações que a gente faz que deixa a gente feliz. Por que a gente faz isso? Porque na hora que a gente pensa em, vou parar de... Eu vou para não atacar aquilo. Eu uso essa minha lista. Já tem que vir na mente. Peraí, deixa eu usar minha lista. E aí eu substituo. Porque muitas vezes, né, Nani, você fala assim, nossa, tô com vontade de comer um chocolate. Você fala, não vou comer chocolate, não, vou lá tomar água. Pode ser muito difícil, mas se você coloca, você substitui com uma coisa que te dá prazer, fica mais fácil. Aqui em casa é assim, se eu vou pegar, por exemplo, o chocolate, aí eles estão acostumados, já eles falam assim, não, vai ouvir uma música, liga um filme. Eles tiram sarro de mim. Eu não posso nem comer nada diferente, né? Mas assim, eu tô dizendo para o excesso, para compulsão, aquela coisa de abrir a geladeira toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Então, faça ações que te aliviem, que te deixem bem, faz você se sentir bem, aí você substitui. Aí você cuida melhor da tua saúde. Agora, uma coisa interessante... Pode falar. Para mim, tudo isso, quando eu vi esse olhar da questão mesmo, sempre olhar para que eu estou entrando nessa jornada ou nesse processo de fazer uma coisa diferente. Porque sabe por quê? A gente está entrando em processos que a gente começa a mudar os nossos hábitos. Porque eu estou acostumado, tipo assim, eu estou acostumado a comer à tarde um bolo. Eu tenho que acostumar. A gente entra no processo dos hábitos. E aí a gente entra nesses obras dos hábitos, a gente está com algo muito mais
que é um hábito muito mais forte do que uma própria decisão. Senão você tem que decidir toda hora. E isso que é importante no processo, que a gente tem que, quando o nosso desafio é grande, a gente tem que decidir sempre. É um processo de constante decisão, tomada de decisão. Quando você vai lá e você deixa de fazer o seu exercício, você deixa de fazer, para de fazer o seu processo de buscar uma alimentação, porque você entrou num processo e você cedeu, você não cedeu, você tomou uma decisão. Eu tomei a decisão de fazer isso e não fazer aquilo. E aí, quando a gente trabalha nessa tomada de decisão, é um processo extremamente racional que a gente está buscando. Quando a gente entra nessa tomada de decisão, a gente também tem que decidir o que a gente vai fazer com as consequências. Porque se eu não vou fazer exercícios, eu tenho uma consequência. Amanhã vai ficar mais difícil. Será que eu vou fazer isso? Não. Não, eu aguento. Isso é uma análise de risco. Você vai ter as consequências, né? Tá falhando, Anand. Tá falhando de novo. A minha conexão hoje está... Gente, eu peço desculpas para vocês, que a minha conexão hoje está bastante difícil. Ó, por exemplo... Tá. Você começa a falar e corta você. Você vai ter as consequências, né, Nandes? As consequências daquilo que você não está fazendo. Então, assim, uma das coisas que muitas pessoas falam, né? Eu fico muito inchada, é difícil desinchar. Isso tem uma relação direta com as toxinas. Sim. E que toxinas? A toxina do não fazer nada. Quando eu não faço nada, automaticamente eu começo a inchar. Como que eu começo a inchar? É muito simples de entender, né? A gente pensa assim, por onde que passa a água no nosso corpo? Ela tem um caminho, é como se fosse os vasos sanguíneos. A gente tem o sistema sanguíneo, os vasos sanguíneos, e a gente tem também o sistema linfático, que é por onde passam as macromoléculas. As moléculas que não passam pelo sangue, elas passam pelos vasos linfáticos, pelas linfas, por esse outro sistema. Só que assim, o vaso sanguíneo, ele tem o coração para bombear sangue e faz ele circular naturalmente, né? Só que o sistema linfático não tem essa bomba. E o que faz o sistema linfático eliminar essas toxinas é o movimento. É quando eu me mexo, quando eu faço alguma coisa. Se eu não faço nada, automaticamente eu tenho dificuldade de eliminar essa quantidade de líquido, essa quantidade de toxinas do meu organismo. Então, mais uma vez, eu estou pagando preço por não estar fazendo nada. É a minha escolha, né? Não estou fazendo nada, então eu vou ter as consequências. E as consequências quais serão? E aí que entra naquele processo de doença, né? A doença começa a surgir. Não só com os vasos linfáticos, mas com o vaso sanguíneo também. Por exemplo, se eu não faço nada, a minha circulação ela começa a ter problemas. Ela começa a não funcionar bem, e aí eu começo a ter problemas vasculares. Então, uma coisa vai puxando a outra. Por quê? Porque eu não tomo a decisão de ir e fazer. Aí eu vou só aumentando essas toxinas, vou aumentando esse processo de doença, ao invés do processo de vitalidade, saúde, de bem-estar, que é o que a gente precisa para realmente fazer as coisas acontecerem na nossa vida, né? Que adianta a gente ter um monte de coisa e não poder usufruir de tudo isso, né? Onde é que está o carro-chefe para a gente usufruir disso? Está no nosso corpo, está na nossa mente. Será que voltou a sua internet? Isso faz sentido porque a gente olha... quando a gente olha, aquela ideia é sempre a seguinte: eu sempre tenho que olhar qual é o tipo assim, para onde eu estou indo. Eu sempre tenho que olhar para isso. Eu não posso perder nunca. Isso é muito importante na questão mesmo, quando a gente fala muito da questão do propósito. Eu tenho que saber para que eu estou fazendo. Quando, por exemplo, a pessoa vai procurar você no seu processo de fazer um trabalho, de trabalhar, você sempre pergunta a ela para que ela está... Voltou? Acho que ele caiu e voltou de novo. Ele sempre pergunta para que você está fazendo isso? Porque isso faz com que a pessoa... Quando está num processo de trabalho...
Tipo assim, você sempre pergunta para a pessoa o objetivo de tudo isso aqui, qual o propósito daquilo lá. Porque aí, a partir daí, você direciona o tempo todo. Você direciona o tempo todo em cima e na direção desse propósito. Porque essa vai fazer a sua... Porque lembra que aquela história é a seguinte, a pessoa fala o seguinte, fala, eu quero fazer isso porque para a minha saúde é muito importante. Perfeito. Quando você parar de fazer Uhum. isso, você deixou esse propósito e objetivo de lado. Aí você tem que falar de novo. É importante a sua saúde? É. É importante isso? Porque você sempre vai reforçar isso na pessoa. Não, tudo bem. Então, amanhã você vai ver, eu vou melhorar. É um processo constante de olhar isso, porque você está lutando contra justamente as coisas que estão realmente dificultando o caminhar. Sim. Que estão o tempo todo. Gente, eu estou pedindo desculpas no pessoal do Facebook, porque a minha conexão hoje está muito ruim. Ele está falhando o tempo todo. Se vocês perderam alguma De vez coisa, em só quando pedir para falha. vocês colocam uma pergunta e eu repito de novo, tá? Para vocês que estão no Facebook. Ah, boa. É isso aí. Oi, Maria Faz porque José, tudo bem com você? Camila, Silvia, Maria, Eliana, a Pamela, tudo bem? Maria, quanta gente, que bacana. Então, vamos lá. porque aqui tem uma pessoa aqui, só quero chamar a atenção aqui no Facebook, eu estou com a Alder. É um rapaz que eu conheço aqui, que está aqui comigo. Então, Cláudio, que estava comigo aqui também, Cláudio Tafares. Então, essas pessoas são os grandes amigos, são as grandes pessoas que a gente admira. Legal, muito bom. E as 5 Então, dicas? assim, isso, vamos lá, a gente pode partir para 5 dicas, né? Isso. O que acontece? Assim, melhor seria se a gente não intoxicasse o organismo. Melhor seria. Então, eu vou comer só produtos orgânicos, né? Vou viver no meio do mato, não ter poluição, não vou me estressar, né? Só que a gente sabe que isso é praticamente impossível. Então, como que a gente consegue ajudar a eliminar essa quantidade de toxinas? A primeira que eu vou dar, a primeira dica, são os exercícios e principalmente os aeróbios, porque o exercício aeróbio, ele estimula a circulação, ele faz com que os seus vasos sanguíneos se dilatem, se contraiam, tenham uma melhor circulação e com isso mande mais nutrientes para dentro do músculo, dos órgãos, das células, do modo geral para o corpo inteiro. E aí você ajuda também nessa eliminação, porque ele está acontecendo de uma forma mais rápida. A gente tem a questão da respiração, quando eu respiro mais, eu estou filtrando mais também, então eu estou melhorando a qualidade do ar que está entrando, eu estou aquecendo e estou filtrando, né? Então o exercício aeróbio, ele ajuda nisso, ele faz um estímulo maior, vamos pensar assim. E quais são esses aeróbios? O que você quiser, o que você se sentir melhor, é caminhar, correr, pedalar, nadar, dançar. Você decide aquilo que você se sente melhor e faz. Outros são os exercícios que envolvam sempre a respiração. Quais são os exercícios que envolvem respiração? Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, o próprio alongamento. E exercícios também, do modo geral, que você faça de forma consciente. Não aquele exercício assim que você não está pensando no que você está fazendo, mas você está com consciência. Quando você faz um exercício e você está consciente do que você está fazendo, você está respirando, então você está juntando a força com a respiração. Porque, na verdade, olha que lindo que é isso. A nossa força, ela sai do centro. O centro, o que é? É o abdômen, é a lombar e é o glúteo, a gente chama de core. Então, essa região é a região da força, é dali que sai, por exemplo, para eu... Vamos supor que eu quero empurrar a parede. Você empurra a parede assim rápido. A hora que você empurra a parede, você faz força no braço e além de fazer força no braço, você faz no seu abdômen também. Só que o que a gente faz geralmente, quando faz força, é estufar o abdômen, botar para fora. A gente usa a respiração de um modo incorreto. Treinar consciente significa aprender a fazer força, só que contraindo, fazendo força para dentro, na expiração.
usando os músculos responsáveis pela respiração, que faz isso de botar para dentro, que são os transversos do abdômen. Aí eu começo a fazer força de uma forma consciente. E aí, com isso, eu uso a respiração junto com o movimento. Isso me ajuda a eliminar a toxina? E demais! Principalmente aquelas ligadas ao estresse. Porque eu aumento a quantidade de hormônios que me trazem bem-estar. Ele vem para dentro do meu organismo automaticamente. A produção aumenta, de tanto de hormônio como neurotransmissores. Mas eu tenho a consciência da minha respiração durante o movimento. Porque o que é muito comum, a gente começa a fazer exercício, a gente está fazendo, por exemplo, está fazendo um abdominal. Vamos dar assim, bem corriqueiro. Muitas vezes a pessoa nem está sentindo que está trabalhando o abdômen. É normal isso, principalmente quem está no começo, está fazendo mecanicamente. À medida que ela vai desenvolvendo a consciência, ela vai entendendo quem que tem que fazer força, ela pede para aquele músculo atuar, e aí ela ajuda com a respiração para que seja um movimento realmente eficiente. Você elimine toxinas através da respiração e elimine estresse também por conta dessa quantidade de hormônios que você produz no seu corpo fazendo esse exercício consciente. Então, são 3 tipos de exercícios. Os aeróbios, tá? Do modo geral, os que envolvam respiração, e o consciente, porque o consciente ele junta tudo. Ele junta a força, ele junta o movimento, mas ele junta a respiração também. Outra forma muito importante de eliminar as toxinas é a água, né, gente? A água é imprescindível. A gente fala muito de que toma muita água, né? Fala, eu tomo água o dia inteiro. Mas, assim, é importante você quantificar quanto que eu tomo de água realmente. Será que o que eu tomo é muito? Porque, às vezes, assim, o muito para você é 2 litros e para o outro, muito é 1 litro. Entende? Então, não adianta você falar que você toma muita água. Você precisa quantificar. As nutricionistas, elas preconizam 0,035 ml por quilograma de peso. É só você fazer a multiplicação. Multiplica quanto você pesa por 0,035 ml. Aí você vai saber exatamente quanto você precisa tomar de água. E é só isso? Não. 35 ml, tá certo. Nós estamos num tempo seco agora. Nós estamos num tempo seco agora. Você tem que sempre aumentar um pouquinho. Tá seco, eu tomo mais água. Estou fazendo mais exercício, aumenta a ingesta de água também. Sempre assim, sempre pensando em mim. Como é que está hoje? Ai, Paula, mas eu bebo 2 copos por dia de água. Eu sou ruim para tomar água. Começa gradativamente aumentando. Vai aumentando, aumentando até chegar na sua quantidade ideal. Inclusive, quando a pessoa não está bem de saúde, ou está com um resfriado, alguma coisa assim, quanto mais água ela toma, mais ela ajuda a eliminar esses vírus, essas bactérias. Isso é importantíssimo, gente. É muito interessante isso. Outra coisa é a alimentação. Alimentação baseada em fibras, com muita fibra na alimentação, porque a fibra, gente, ela ajuda muito você a eliminar toxinas do organismo. A gente tem essa tendência natural de eliminar toxinas, é natural, só que a gente pode ajudar com os nossos hábitos. E ingerir mais fibras faz isso. Faz com que a gente também facilite essa eliminação. Então, por exemplo, suco verde pela manhã, aqui em casa a gente toma muito isso, toma muito suco verde pela manhã. Saladas verdes, de preferência verde escura, no almoço, no jantar, sempre colocando. E também os alimentos que têm fibra, então legumes e frutas também têm fibra, gente. Lembra disso, né? Começa a colocar mais isso. Então, procurem evitar colocar os produtos alimentícios, tirar de lado, né, as farinhas e colocar mais produtos, comida de verdade. Isso vai ajudar muito nesse processo de desintoxicação. E outra dica quinta, né, são os chás. Toma chás variados. Cada chá tem um... gente, cada chá serve para uma coisa. Eu tenho os meus prediletos que eu utilizo. Qual que são os prediletos seus? Eu uso, hoje eu fiz um para mim, eu tenho mania de botar gengibre, né? A Juliana até falou que é para tomar cuidado para não pôr muito gengibre, porque pode irritar um pouco o estômago, a mucosa do estômago, pessoas que têm sensibilidade. Eu acho que eu não tenho, porque eu ponho tanto, não sinto nada no estômago. Mas ela fala que algumas pessoas têm que ter alguma restrição ao gengibre. Eu gosto muito. Eu faço a base com ele,
Hoje eu fiz a base com ele, com canela e coloquei o hibisco. Mas eu vario bastante. Um que eu tomo muito é o chá de dente de leão. Se você ler sobre o dente de leão, você vai entender os benefícios dele. É maravilhoso. Não é minha intenção aqui dar aula sobre isso, então procura na internet, vai lá dar uma olhadinha. Mas é um Legal. chá que você se sente desinchada, se sente bem, enfim. É um dos que eu mais utilizo. É o de hibisco eu não uso muito, não. É que hoje eu fiz ele. E à noite eu uso os chás relaxantes. Então, erva cidreira, camomila, mulungo, tudo coisas que vão, né, me deixar mais tranquilinha. Enfim, além do que, agora no friozinho, começa a esfriar, a gente tem mais fome. E aí o chá, o quentinho, ele te aquece e te dá aquela sensação assim de acolhimento, de aconchego, coisa que a gente tinha quando a gente tomava o leite materno, né? A gente se remete a esse momento. Então, o quente, o líquido, não precisa ser necessariamente leite. A gente cresceu, não precisa de leite. Leite, quem precisa é criança, quem precisa é na amamentação, e não leite de vaca. Eu sou dessa bandeira, sabe, gente? Não sou a favor de leite de vaca. Sei dos problemas, dos grandes problemas de saúde que hoje envolvem você tomar leite. Então, assim, você tem esse hábito, procura substituir. Uma coisa legal, né? As pessoas falam assim, mas o chá é sem gosto, não tem gosto. A Laura falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, mãe, o chá não é o gosto, é o aroma. Então, busca sempre o aroma, porque o aroma é uma delícia. E o quentinho, né? Enfim, sim. Então aí, 5 dicas, então, ó, para desintoxicar. Oi, Fabi. Isso. Ó, você pode repetir novamente, só 5, resumido, porque tem uma amiga que entrou agora, a Rita. São 3 tipos de exercícios. Os exercícios aeróbios, os exercícios que envolvam respiração, como yoga, tai chi, pilates, alongamento, e os exercícios conscientes, exercícios que você coloque consciência para executar. Por que é um terceiro? Porque às vezes é um exercício que você faz resistido, um treinamento resistido, musculação, por exemplo, um treinamento de força. Mas se você faz com consciência, com a respiração junto, você também está ajudando a eliminar as toxinas. Nós temos a água como um dos principais, né? A água que mais ajuda a eliminar. A alimentação rica em fibras. Certo. E eu coloquei os chás depois, né? Então já foi até para vocês, ó. Os chás variados. Tá. Por exemplo, eu comecei nesses últimos dias tomar bastante chá à noite. Quer dizer, depois do jantar. Eu tenho percebido que eu tenho tomado bastante chá. E olha, eu vou na sua onda também. Chá com gengibre. Também sou muito fã de gengibre. É bom, porque né? ele, tipo assim, eu fico lá ralando gengibre e aí eu coloco o chá e depois eu coloco com outras coisas no meio. Dente de leão, você me deu uma dica boa. Dente de leão, eu vou buscar isso. Procure, você vai gostar. Isso, Porque por exemplo... é um matinho que nasce naturalmente, né? Ele tem uma força vital muito grande. Ele nasce em qualquer lugar, simplesmente. Você não precisa plantar, ele aparece. É muito, muito bacana. Legal, E quem tiver dúvida, né? Vai até uma casa de chás, pergunta qual o objetivo, ou então consulta uma nutricionista para ter algo mais específico para você, né? Porque a nutricionista ela vai direcionar, vai falar, esse chá é mais específico para o seu caso, né? Legal. Interessante. E aí a gente vai trabalhar também nas questões das nossas emoções tóxicas que a gente pode ter, lembrando que negociar uma forma para realmente resolver, negocia. E quando não dá, eu vou repetir de novo, quando você, nas questões das emoções, sempre negociar. E quando você não pode negociar, porque em alguma situação não dá para negociar, olhe para aquilo que você tanto busca, olhe para o propósito, o objetivo daquilo que você busca e faz a renúncia. Isso é mais importante, então eu vou abrir mão disso.
Eu conheço algumas pessoas que conseguiram terminar e realmente encerrar hábitos alimentares, de parar de fumar simplesmente por decisão. Eu conheço uma pessoa que parou de fumar simplesmente porque ele tomou uma decisão, não vou fazer mais. E realmente parou Olha, de fumar. Mas ele fez, quando eu conversei, perguntei para ele, ele falou assim, eu coloquei muito claro para que eu estou fazendo isso. Para mim, aquilo me lembrava o tempo todo, olhar para falar, isso é mais importante. E ele segurava isso muito aqui. bom. Porque quando você vai buscar ferramentas, você vai buscar outras formas para sair da necessidade de você realmente fazer ou pegar, no caso dele, o cigarro. Ele foi buscar fazer outras coisas. Você vai sempre olhar para as outras coisas. E aquela história é a seguinte, você não precisa enfrentar essa vontade. Você enfrenta fazendo outras coisas para, de uma certa forma, você vai substituir. Você coloca, em vez da Uhum. vontade de fazer isso, você coloca uma outra coisa. Você tem que preencher isso com uma outras coisas. Eu falei ontem no meu Instagram, eu falei sobre aceitação. Aceitar nada mais é perceber para a situação, não dá, não tem o que fazer. Então eu vou olhar para outras coisas, outros objetivos para substituir tudo isso aqui. Essa é a ideia principal. E sempre olhar para o que você está fazendo. E aí, tipo assim, renuncia. Não vou fazer isso. Abre mão disso. Muitas vezes você ter saúde não é você colocar mais coisas, né? Mas é você eliminar aquilo que está sendo tóxico para você. É Sim. deixar de lado. Às É vezes você isso vai aí. buscar um remédio, né? Você vai buscar um remédio, me dá um remédio para tal coisa. Mas você continua, tô com dor no dedão do pé, tô com dor, me dá um remédio para o dedão do pé, tá bom. Aí você vai e toma um remédio. Só que aí você continua chutando a parede. Né? Então, Isso. deixar de Isso aí. fazer algumas coisas pode trazer muito mais saúde. O que eu posso eliminar? E a gente está num momento super bacana para a gente começar a olhar a nossa volta e ver assim, o que eu posso eliminar? O que não é tão imprescindível assim para mim que eu ando fazendo com frequência? O que eu Sim. posso deixar de lado? O que eu posso deixar de lado de comer? O que eu posso deixar de lado de hábitos que eu tenho? Antes de dormir eu fico pilhada ainda no celular, preocupada. O que eu posso? Quais são as escolhas que eu posso deixar agora de fazer nesse momento e que eu posso levar daqui adiante para eu ter uma qualidade de vida melhor, para eu me sentir melhor, para eu me sentir com mais Sim. disposição, mais bem-estar, para que eu possa viver realmente em plenitude. Com certeza. Com certeza. Lembra que toda grande decisão, toda qualquer mudança que você faz, há um preço de se pagar. E o grande preço que você paga é o preço da mudança. Então, tipo assim, eu abro mão daquilo que eu estou acostumada e eu vou encontrar numa outra. Por isso eu começo a perceber como às vezes é difícil mudar. Porque aquele que eu vou entrar eu não conheço. Aquilo que eu estou mudando eu não conheço tão bem. Eu estou acostumado àquilo que eu já estou fazendo faz um tempo. Por isso a gente, às vezes, tem uma grande dificuldade de abrir mão das coisas. Porque a gente sempre vira e mexe, porque a gente volta para o conhecido. É o medo do desconhecido, né, Anand? Você sabe uma coisa? Eu tenho uma vez uma metáfora que uma pessoa uma vez me explicou. Uma metáfora que a pessoa me explicou uma vez. Ela falava o seguinte: imagina o seu conhecimento é uma ilha. E o conhecimento é uma ilha. E essa ilha se chama conhecimento. E ele está no mar, e o mar é um mundo desconhecido. Eu acho muito legal isso. Toda vez que você aprende alguma coisa, o que acontece com a sua ilha de conhecimento? Ele aumenta, não é? Só que é o seguinte, o contato com o mar de desconhecido também aumenta. Porque se a ilha é pequena, o contato que ele tem com o mar de desconhecido é menor. Quando essa ilha aumenta, o contato com o mar de desconhecido aumenta também. Por isso, às vezes, quando a gente aprende alguma coisa, a sensação que dá
E parece que é o seguinte, fala, nossa, eu aprendi coisa, mas parece que eu sei mais, eu sou menos ainda. E a gente tem uma tendência de sempre buscar aprender coisas a mais, porque cada vez que você aprende uma coisa, tem mais uma outra coisa que está ali, mas aí, porque é o seguinte, essa ilha de conhecimento aumentou, mas também o contato com o mundo Uhum. desconhecido aumentou também. Então, tipo Aumentou. assim, ele aumenta toda vez que você aprende uma coisa, você vai aumentar. Mas a única forma que a gente tem para mudar é aprender. É a única forma. Não tem outra. Porque quando você fica naquele mundo, Conhecimento é poder. você tem que fazer. E aí, aquela história é a seguinte: ah, mas eu começo a ter, eu conheço menos. Aceita. Tipo assim, como eu chamo isso aqui? É desconhecido consciente. Eu estou consciente que eu não sei tudo. Tá falhando de novo. Tá falhando. Realmente, agora falhou mesmo, porque tá falhando mesmo. Tá falhando mesmo. É, tá falhando. Tá falhando. Hoje tá. Eu só Tá. peço desculpa. Tá muito ruim, gente. Tá muito ruim hoje pra mim. Peço desculpas. Internet não Ontem eu apoia. dei aula online, tava praticamente impossível, eu não tava conseguindo quase dar aula, interrompia toda hora minhas aulas. Não, eu vou ter que. Mas Eu acho que isso faz parte dos imprevistos que a gente tem aqui. Mas aqui sim, no sim, acontece. Facebook tem várias pessoas assistindo aqui, porque aqui no Facebook ele vai e volta, ele para, ele volta, e as pessoas estão aqui. Gente, muito obrigado que vocês estão aqui, paciência, eu peço paciência para vocês. A gente depende disso. Mas, ó, foi muito Eu vou legal. aproveitar o que você falou, hein? Vamos aproveitar o que você falou do aprendizado e tudo mais, porque assim, ó, amanhã nós vamos ter uma live aqui no meu canal, no Instagram, sobre reencarnação. E é um tema que muita Sim, gente, né, já conhece, já sabe que é assim que funciona, já sabe como funciona, e tem muita gente que não, tem muita gente que não sabe o que se trata, porque se fechou, porque o que aprendeu foi que não existe reencarnação, e fica naquele limite, aquele limiar de aprendizado, né? Não, eu penso assim. Então, fica aí o convite, baseado naquilo que você acabou de dizer, né? Para a gente expandir. Vamos aprender mais, vamos sim. escutar mais, para a gente aprender. É uma pessoa muito bacana que vai estar falando com a gente aqui amanhã, é o Paulo Scanavês, não sei se você conhece, Bom, você conhece? conheço ele. Ele vai explicar as bases do que é realmente a reencarnação. Então, eu convido Que vocês, legal. vocês que já conhecem, para conhecer um pouco mais, porque ele vai dar as bases de tudo isso, né? E para você que ainda não conhece, que ainda acha que isso não existe, para que você expanda a tua mente, esteja aberto a mais aprendizado, a mais conhecimento, porque conhecimento é poder. E poder Sim, nos liberta. Poder faz com que a gente entenda da onde a gente veio, para onde a gente vai, e evita que a gente sofra tanto, porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para crescer. sim. Crescimento Ó, não tem nada a ver com sofrimento, gente. Pode observar. Os momentos da uma sua vida que pessoa mais aqui, deu certo é porque você estava feliz, alegre, amando. isso. É isso que a Ó, gente alguém precisa. eu sou um parente seu, tá? 19 Marielle. horas. Às 19. Marielza, 19 horas à noite. É o horário que ele pode, né? Então, o horário das 19 horas aqui no meu Instagram, Paula Buquerque Oficial. Seja muito bem-vinda, está convidadíssima. Minha Tá, prima, ó, não é prima? esse é o primo. Tem o mesmo sobrenome. Bom, Anandes, consegue falar aí para finalizar? olha, gente, olha, eu quero agradecer. Eu quero chamar também no sábado. Eu estou fazendo uns lives que eu estou fazendo individual. No sábado à tarde, às 2 horas, nós vamos ter nosso terceiro encontro, tá? Nós falamos na segunda, o primeiro encontro, nós falamos. Ela te chama de prima, hein? É, Maria, já viramos prima. já ficou prima. Maravilha. No primeiro encontro nós falamos sobre a ideia da mudança, das percepções. Na segunda nós falamos como que se organiza. E na próxima, que vai ser nesse sábado, nós vamos falar muito sobre
como a gente pode trabalhar as ideias? Como é que você cria ideias? Porque aí a gente vai mostrar para as pessoas na questão mesmo, tipo assim, para buscar soluções, fazer coisas novas, a gente tem que ter ideias. Porque sem ideias não sai nada, você não consegue mudar nada. Por exemplo, tem um problema, como que eu vou resolver isso? Tem que ter uma enxurrada de ideias para a gente poder organizar isso. Nós vamos falar muito sobre esse olhar para as ideias. E eu quero trazer as pessoas muito para aquele olhar seguinte. Toda boa ideia foi uma péssima ideia no começo. Toda boa ideia foi uma péssima ideia no começo. Porque quando você vai lá, você teve uma ideia maravilhosa, você vai falar para as pessoas, sabe o que as pessoas vão falar para você? Você é louco. Não vai funcionar nunca. Isso não existe. Mas você tem que persistir nesse processo. E dentro desse processo, como é que você constrói isso? Por exemplo, todos nós temos boas ideias. O que a gente faz com essas boas ideias? A gente vai contar para um monte de gente nossas boas ideias. E as pessoas vão falar para você, não, não é legal. Mas às vezes as pessoas podem falar para você, é uma boa ideia. Isso é uma dica que eu sempre falei para as pessoas. Você tem uma boa ideia? Fala com as pessoas certas. Mas não fala tudo. Porque às vezes essas pessoas também podem aproveitar as suas boas ideias que você teve. Nós vamos falar sobre isso no sábado. Gente, Sábado às muito 14 horas, então, no seu 14 Instagram, horas. né? Anand No Instagram, Consultoria. A Nancy Muito Consultoria. Sábado às 14. Sexta-feira também tem outra live. Sexta-feira, sobre atividade física, atividades circenses, atividade do ciclo. Você substitui a atividade do ciclo como atividade física. Olha que bacana. Então, quem não gosta de academia, quer fazer um exercício diferente, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. Vou chamar um especialista. Ele disse para eu falar que ele é o melhor especialista em circo do planeta. Rodrigo Bianchini, ele é meu sobrinho. Ai, que bom. E ele vai falar sobre circo. Dava aula na Companhia Atlética em São José dos Campos, agora está em Indaiatuba. E é uma forma diferente de se exercitar, uma forma divertida, uma forma, né, de muita alegria envolvida. Eu conheço uma pessoa que ela fazia... Oi, Andrei. Isso. Eu conheço uma pessoa que ela fazia circo mesmo. Ela ia lá, toda manhã ela ia lá fazer aquelas coisas, atividades, e ela adorava. Ela adorava. Delícia. Eu tenho vontade de fazer aquele do pano lá, sabe? Acho isso, máximo, essa assim. que ela fazia, do pano. Ele dá aula de trapézio, inclusive. Nossa, mas tem as coisas mais simples, malabares, tem umas coisas mais... Você sabe né? que uma coisa... Estou fazendo um adendo sobre isso. No trapézio, se você olha para aquelas pessoas que fazem esse exercício de trapézio no circo, eles são sempre... O corpo deles é muito bem trabalhado, os músculos deles. Nossa, sim. Porque ali é muito flexibilidade e força junto. Isso. É impressionante. Quando eu vejo realmente essas pessoas fazendo, eu falo, olha como que realmente a distribuição dos músculos do corpo é muito bem trabalhada. Trabalha muito. Sim, trabalha muito. Então Muito bem. Bom. Gratidão, Anand, por hoje. Espero peço que... desculpas pelas falhas da internet, mas estamos aqui. Acontece. É importante que todo mundo aqui saia daqui entendendo que o melhor é não se intoxicar e uma vez intoxicado existem formas de diminuir essa intoxicação no corpo, né? Desintoxicar das melhores maneiras para que a gente viva realmente uma vida em plenitude. Com certeza. Vida plena. Um beijo grande. Fica com Deus. Grande para vocês. Beijo para todos vocês que estavam aqui com a gente. Com certeza. Obrigado de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.